Lucas 5, dos versos 33 a 35, a gente vê que um grupo de pessoas aborda Jesus e diz assim, olha, os discípulos de João Batista, e o dos fariseus jejuam frequentemente e fazem orações, mas os seus comem e bebem. Então eles estão observando o grupo que jejua, contrastando com Jesus. Eu digo que isso é mais ou menos a mesma coisa que alguém chegar e falar, ó, os filhos de fulano são a benção, os filhos de Beltrano são comportados, os filhos de Cicrano têm limite, mas os seus... Aquilo não é só uma recriminação ao comportamento dos filhos, é um ataque aos pais. E é o que fizeram com Jesus, não estão atacando só os discípulos. A resposta de Jesus é importante. Ele diz assim, eles não podem jejuar enquanto o noivo está presente. Mas, quando o noivo for tirado, jejuarão. Então, ele pega toda essa conversa, né? E seja quando eles dizem, os discípulos não jejuam, os convidados do noivo não podem jejuar, e quando ele diz jejuarão, as 3 vezes que o verbo é conjugado, a palavra no grego é nestil. Nestil é uma palavra composta de ne, que é um prefixo de negação, com estil, que significa comer, alimentar. Então, em essência, a definição do verbo jejuar é não comer. Okay. Então, jejum hoje é uma palavra que na língua portuguesa mesmo, outros, ela virou sinônimo de qualquer tipo de abstinência. Mas, em essência, o jejum bíblico, ele é abstinência alimentar. Embora a Bíblia não limite só a ele, a gente vai ver outras espécies de abstinências, eu só gostaria de dizer que elas deveriam ser vistas muito mais como complementares do que substitutivas. E não tem nenhum problema, o cara dizer, eu estou jejuando rede social, né? Eu, aos 18 anos de idade, eu lembro que eu completei uma fase de 2 anos sem assistir um filme. Minha vida era muito corrida. E eu dizia assim, cara, eu preciso de tempo para orar, para ler a Bíblia, para buscar Deus, e eu vou negar algumas coisas que minha alma quer para me obrigar a ter a disciplina de dar valor. Agora, então você fez um propósito. Passar um período sem ver filme. E eu falei, cara, era uma abstinência de 1 ano, virou 2, né? Mas assim, se isso está complementando aquela outra vida que também tem o jejum de alimentos, ótimo. Eu só não gosto quando a gente usa isso como substituto. Então, a pessoa jejua tudo, menos o essencial, que é o alimento. Tem algo na prática de não comer que é muito importante, como nós vamos dizer na conversa. Eu vou mexer em mais perguntas do pode ou não pode. Porque o povo fala muito, pastor, quais são as regras do jejum? Né? Paulo fala em 1 Coríntios 9 do atleta que compete segundo as regras. Tem coisa que tem regra. Tem coisa que é regra determinada por Deus, princípio espiritual, tem coisas que são regras sociais. Né? Não está na Bíblia a hora que vai começar o culto, mas a gente tem regras que são funcionais práticas, devem ser obedecidas. Mas eu costumo dizer que a regra do jejum é que ele não tem regra. E isso é importante. Então, portanto, eu não posso ser polícia do jejum dos outros. Muito. não preciso nem ser do meu que dizer dos outros, né? Mas é do meu próprio em termos de decisões e propósitos, sim. Mas sempre tem um fariseu que é dar pitaco no jejum dos outros. Então, assim, cara, isso aí não tá valendo de nada. Vejo umas brigas sobre o jejum de Daniel, que é um parcial. Então, assim, não... Que é não morder nenhum Daniel, né? Isso não engoliu, não fez um ato de canibalismo, Daniel, já é o jejum. Mas assim, pegando a ideia de que no início a gente tem a distinção de uma dieta e outra de jejum, e o povo meio que mescla tentando ir na loja. Sim. Se ele não comeu carne, nem manjar desejável, nem bebeu vinho, mas no início ele fala lá de beber água e legumes, a turma, vamos chegar na loja. Aí chega a hora de definir o que é legumes. Então, batata e legumes pode. Outro fala, não, mas a batata frita é manjar desejável. Aí não pode. Então, assim, eles ficam tentando estabelecer... E, cara, tem hora que eu vejo o tempo fechar com os clientes discutindo. Aí outro dia um falou, pastor, eu posso fazer um jejum a pão e água? Você pode fazer até com caldo de cana e pastel. Aí ele me olhou escandalizado. Eu falei, cara, o jejum é seu. Eu não estou aconselhando. Sim. Porque uma pancada glicêmica de caldo de cana todo dia não ajuda ninguém, ainda mais ficar comendo fritura o tempo todo. Mas, assim, eu só estou dizendo que não precisa ter uma regra. Jesus falou... Quando jejuardes, esperava que a gente jejuava, ele garantiu que a gente jejuava, mas ele determinou regras como a periodicidade de quanto tempo? Não. Ele determinou a duração. A Bíblia tem jejum de uma parte do dia inteiro, e jejuns de vários dias. De vários começa lá 3, 7, 14, 21, 40. Não são as únicas opções, mas são exemplos bíblicos da diversidade. Ele não determinou. O tipo, tem jejum total sem água, que não costuma passar 3 dias. Tem jejum com água. Água não é alimento. Seu corpo tem cerca de 70% de água e 5 dias sem água pode gerar um colapso. Né? Quando a Bíblia diz que Jesus no deserto, Lucas 4,2 diz, durante 40 dias não comeu e teve fome. Não diz que não bebeu nem teve sede. Presume-se, quando a Bíblia não é explícita sobre não beber, que a água está lá.
Esse a gente chama de jejum normal. O primeiro, sem água total, é o hard, como diz a moçada, o punk, é o pesado, é o